Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de hoje na disciplina Avodá. Estamos na segunda aula dessa disciplina e hoje nós vamos falar um pouco sobre não trabalhar com idolatria, ou seja, não fabricar idolatria. Essa é a segunda ramificação que foi listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, no qual vocês podem ver, e ele listou que é proibido fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, imagem esculpida com fins de adorá-la. Então, a referência que o Dr. Aaron Lichtenstein trouxe aqui para a gente é a mesma referência também que o Maimônides ele vai trazer no Sefer HaMitzvot. No Sefer HaMitzvot, ele vai trazer o Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo capítulo 20, versículo 4, para quem não lembra, está lá no Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, onde você encontra lá os 10 mandamentos, né? Então, o primeiro mandamento aqui, você tem a proibição lá, entre os 10, você tem a proibição de idolatria, é verdade. Aliás, primeiro, se você reconhecer a Deus, segundo, a proibição de idolatria lá, e você vai ver que, primeiro começa, eu sou a gente Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, e o texto vai continuando, não farás para ti imagem de escultura, né? Então, não farás para ti imagem de escultura, muitas traduções trazem, não faça ídolos para esculpidos para você. Então, esse é o verdadeiro sentido de imagem de escultura ali, que é fabricar praticamente estátuas que as pessoas possam cultuar, que elas possam adorar. É isso, o significado propriamente dizendo do texto ali. Bem, isso significa que essa proibição, ela diz respeito a quê? Diz respeito a você fazer tanto para você, quanto permitir que outros façam para ele, mesmo que ele não planeje adorar esses ídolos, nem acreditar em suas religiões. Imagina o seguinte, imagine que uma pessoa, ela tem um ourives. O que é o ourives? Ela tem ali, de repente, um local onde ele fabrica muitos produtos. Fabrica ali telha, fabrica ali jarro de barro, mas ele, infelizmente, também ele fabrica estátuas que vão ser vendidas para a Igreja Católica, estátuas que vão ser vendidas para o Umbanda, para o Quimbanda, para o Voodoo, né? E mesmo que essa pessoa que esteja fabricando ali, ela está fazendo isso só pelo apelo comercial, ou seja, falar, não, daqui é onde eu tiro meu sustento. Ela fala o seguinte, eu não acredito nisso. Mas, no entanto, isso dá dinheiro. Eu não acredito nisso. No entanto, eu fabrico porque o meu sustento está vindo daqui. Então, a pessoa, ela praticamente, ela está ajudando alguém a continuar na idolatria, porque ela está fabricando uma imagem, uma estátua, um ídolo, que alguém vai utilizar para a idolatria. Então, ela contribui indiretamente com a idolatria, mesmo que ela não acredite naquela idolatria. Mesmo que a pessoa não acredite na idolatria, no entanto, ela aborda lá, para, de repente, para uma igreja, um paninho, onde vai estar escrito algo do versículo do JC, ou então ela aborda alguma coisa para ser usada dentro do Quimbanda, Umbanda, ou então ele pinta algum tipo de faixa, né, o que vai ser colocado dentro de um templo idólatra, ou então ele tem um carro de som e ele faz anúncio com esse carro de som sobre uma propaganda de um culto na igreja tal, né, num culto na outra igreja. Ele praticamente está somando com a idolatria, mesmo que seja o pão dele, mesmo que seja o local onde ele está tirando o sustento dele. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, até mesmo na área do nosso trabalho, nós devemos refinar o nosso trabalho. Nós devemos acreditar que tudo na vida tem que estar no serviço a Deus. E, consequentemente, esse serviço a Deus, ele não é apenas um serviço da oração, da prece, do estudo. É um serviço da vida vivida, da vida prática, do dia a dia. O seu trabalho é um serviço a Deus. Você, quando você está trabalhando, você está servindo a Deus. O barbeiro, por exemplo, o cabeleireiro, quando ele está cortando o cabelo, ele está servindo a Deus. Ou, por exemplo, quando o gari ele está varrendo, ele está servindo a Deus também. Então, praticamente, se eu estou servindo a Deus, eu tenho que cumprir, eu tenho que trazer a espiritualidade
para essas funções na minha vida. O artista que faz e que fabrica estátuas para idolatria, ele pode usar esse mesmo talento para o monoteísmo. Ele, não fabricando uma estátua, é claro, mas, por exemplo, ele pode estar usando a prática artística de fazer quadro de paisagem, por exemplo, fazer o céu bonito, né, com o sol, fazer um céu azul, fazer uma lua. Imagina, ele pode fazer coisas que, propriamente dizendo, não vão se enquadrar dentro de prática de idolatria. Então, ele não precisa flertar com a idolatria para ele ter o sustento dele. Aquele que é comerciante, que de repente ele vende produtos de idolatria, ele pode fazer o seguinte, ele pode trabalhar com produtos monoteístas também. A pessoa que de repente ela vendia um Novo Testamento, a pessoa que, por exemplo, ela vendia um crucifixo, a pessoa que, por exemplo, ela vendia, sei lá, o óleo da unção, ou vendia, sei lá, não sei, vendia qualquer coisa por aí, né? Tem tanta coisa que eles vendem por aí. O pão, eles vendia toalhinha lá para o bispo, o apóstolo do chapéu. Então, por aí vai. Então, necessariamente, ele não precisa continuar trabalhando com essas idolatrias. Ele pode agora trabalhar com o monoteísmo. Ele pode vender livros judaicos. Ele pode vender Torá. Ele pode vender Taná. Ele pode ser o revendedor de produtos que realmente não tem nenhuma ligação com a idolatria. Então, aquilo que eu faço com o meu talento, aquilo que eu faço com o meu dom que eu recebi de Deus, ou seja, entenda, qualquer tipo de talento que você tem, é algo que é um presente de Deus. Dom é presente de Deus. Então, se você, por exemplo, sabe cozinhar, é um presente que Deus te deu. Por exemplo, se você sabe trabalhar como pedreiro, é um presente que Deus te deu. De repente, você sabe vender bem, você é bom, uma pessoa boa em vendas, é um presente que Deus te deu também. Agora, como que você vai utilizar esse presente? Você vai utilizar esse presente para refinar o mundo, usando isso de uma forma que não se misture com a idolatria, ou agregando coisa da idolatria nele. Então, essa é uma escolha que nós devemos tomar, que realmente diz se você quer realmente estar conectado com a Hashem, ou então você quer fazer o contrário disso, Deus nos livre. Então, a partir daqui, a gente aprende essas partes. Lá no Sefer Hinur, número 27, a gente vai ter aqui, vai trazer o Sefer Hinur, como eu já disse para vocês, é um código de leis, bem semelhante ao Sefer HaMitzvot do Rambam, só que o Sefer HaMitzvot do Rambam vai fazer o seguinte, vai colocar entre leis positivas e leis negativas. O Sefer Hinur, não. Ele vai trazer os mandamentos em ordem cronológica de acordo com as parashutes, de acordo com as porções semanais. Por exemplo, quando a gente pega o livro de Bereshit, entre as 603 mitzvot, você vai ver lá, vão estar nomeados praticamente 2 mitzvot no livro de Bereshit, desses 603, né? E depois os mitzvot vão aparecer um pouquinho antes da saída do Egito, o povo de Israel do Egito, né? E depois você vai ter as mitzvot lá na Parashá Itró, onde a partir dos 10 mandamentos, e aí, nomeando todos esses casos, quando for Êxodo capítulo 20, versículo 4, vai dar a 27ª mitzvah. A 27ª mitzvah, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, e o Sefer Hinur vai explicar, olha, não fazer estátuas que serão adoradas, mesmo que aquele que os faz não os adore. O próprio fazer é proibido, para empurrar a pedra de tropeço. E não há diferença entre fazê-lo com a mão ou ordenar que a outra pessoa faça. Ou seja, não há diferença entre aquele que trabalha diretamente modelando idolatria que aquele que paga para o outro fazer idolatria para ele. Tá? Como está declarado em Êxodo 20, versículo 4, você não deve fazer para si mesmo, para si uma estátua ou qualquer representação. E aquele que manda fazer e quem o faz, essa é a opinião do Rambam, o Maimônides, de bendita memória, né? Qual é a opinião do Rambam? Então, é que aquele que manda fazê-lo e aquele que faz, todos os dois são culpados. Né? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu sou empregado e de repente eu só cumpro ordens e aí eu estou isento de responsabilidade. Não está tão isento assim. Digamos que você fabrica árvore de Natal. Você fabrica e vende árvore de Natal. Você está ajudando pessoas a celebrar uma festa pagã, cristianizada, então uma festa idólatra hoje. Então, propriamente dizendo, você está ajudando uma pessoa a continuar na idolatria dela. Né?
Então, você está continuando. Ah, de repente, eu tenho esse trabalho, o que eu faço? O que eu faço? Eu sei que todas as pessoas precisam de sustento. Eu sei que todas as pessoas precisam ganhar o seu dinheiro, precisam trazer o pão de cada dia para casa. Então, o que eu digo? Se você está dentro de um trabalho onde praticamente, você sente que você está se flertando de alguma forma com a idolatria ali, mesmo contra a sua vontade, você faz o seguinte: você continua ali para o seu sustento, mas vai olhando mais à frente para um lugar onde você pode trabalhar e não se envolva com a idolatria. Vai estar mudando, vai direcionando o seu foco futuro ali. E se já tem a oportunidade de ir para outro lugar onde você não vai estar envolvido com nenhum artigo de idolatria, né, aproveita essa oportunidade para que você esteja fazendo algo de uma forma totalmente apropriada nesse sentido. A raiz, então, deste mandamento é conhecida, que é para distanciar dos ídolos. Explica o Sefer Hinur, então, o seguinte, que a raiz deste mandamento é conhecida, que é para distanciar dos ídolos. Então, nós devemos ter uma distância entre aquilo que é idolatria e aquilo que não é idolatria, né? Praticamente, podemos dizer que é um muro, né? Tem que ter um muro que separa entre idolatria ou não. Eu tenho que deixar bem claro na minha vida que eu rejeito a idolatria em todas as suas formas, que eu rejeito a idolatria em todos os seus caminhos, que eu apenas não rejeito a idolatria somente na questão da minha fé, mas também na questão da minha prática. Nós aprendemos na primeira aula que nós rejeitamos a idolatria na questão da fé, da teoria. Agora, nós estamos aprendendo nessa ramificação que nós rejeitamos a idolatria na questão da prática também. Então, não é somente fé, é fé e prática, é teoria e prática. Você tem que acreditar em Hashem e não praticar idolatria, mas, ao mesmo tempo, ir se distanciando, se desvinculando disso. O Rambam, no Mishnah Torah, Sefer Shoftim, Ilhot Melahim, Lei de Reis, capítulo 9, Alahá número 2, o Rambam explica que um Benoa que adora falsos deuses é culpado, desde que os adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. O Rambam está dizendo, olha, quando a pessoa pratica idolatria, dentro daquela forma que aquela idolatria existe, ele está praticando uma transgressão. Ele vai continuar. Um Benoa é punível por todo tipo de avodazará que um tribunal judaico consideraria digno de punição judeu. Ou seja, existem punições em que um judeu seria sentenciado à pena de morte. E existem punições que o judeu seria sentenciado a chibatadas, por exemplo, açoites. Seria açoites. A pena de açoites, por exemplo, não se aplica ao Benô, somente a pena capital. Mas o texto vai continuar. No entanto, um Benô não seria punido a pena capital na época dos tribunais por um tipo de idolatria que um tribunal judaico não consideraria digno de punição um judeu. Aí ele continua. No entanto, embora um Benoa não seja punido por essas formas de adoração, ou seja, a forma de açoite, ele está proibido de se envolver em todas elas. Agora, está proibido de se envolver em todas elas, mesmo com as penas que não levaria o judeu à pena capital, o Benoa está proibido de se envolver em todas elas. Daqui o Rambam diz, olha, o que idolatria para o Yehudi, o que idolatria para o judeu, também idolatria para o Benoa. Idolatria não tem diferença. Idolatria para todos. E o Rambam vai continuando. Não devemos permitir que erixam uma matzevá, ou seja, um monumento para a idolatria, ou plantem uma asherá, ou seja, uma árvore cultual, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. É só para enfeitar, o pessoal fala, olha, é só para enfeitar isso daqui. Isso daqui não é para me cultuar, não é para me adorar, é somente para me ter em casa, porque aquilo fica mais bonito, fica bonito na minha sala. Fica bonito na minha sala, é uma imagem, uma estátua de um Buda gordinho, é bonito ter um homem gordinho em cima da mesa, aí as pessoas vão falar, ah, que bonitinho, não é verdade? Então a pessoa vai ter lá um homem gordinho em cima da mesa, legal, legal mesmo. Você não acende incenso para ele, você não reza para o Buda, você não faz nada disso para o Buda, você não faz meditação transcendental, mas está ali em cima da mesa. Você está flertando com a idolatria? Está flertando com a idolatria. Está flertando com a idolatria. Então, mesmo que seja apenas por ornamentação, apenas para enfeitar. Então, daqui a gente aprende não encarregar alguém de fazer uma estátua de Buda ou de qualquer deus hindu para si mesmo, não fazer uma cruz para si mesmo, ou seja, qualquer tipo de artigo para idolatria é totalmente proibido por essa ramificação.
Então, vamos agora estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode enviar para mim aí no chat do YouTube. Para quem está no celular, fica na parte inferior do YouTube, do vídeo, né? E para quem está no computador, está na parte direita, ao lado do vídeo, o chat aí do YouTube. Você pode enviar sua pergunta aí, digitar ela, e eu vou estar, então, respondendo a sua pergunta. Pedro, eu vou ver aquela pergunta lá que está sem resposta, eu vou corrigir lá na plataforma, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Ok, Oliver, eu que agradeço. Então, gente, eu vou estar passando para vocês daqui a pouco atividade semanal número 2, atividade que eu postar hoje. Vocês podem me entregar até a próxima terça-feira, tudo bem? Daqui a pouco, 8 horas da noite, nós temos aula com o Ravi Shimon Brand, pelo Zoom e pelo YouTube também. Pelo Zoom e pelo YouTube, daqui a pouco, 8 horas da noite. Que a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos. Vai fechar aí? Uhum.